Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Christian, sou chefe de cozinha e hoje a Rádio Videira me desafiou a fazer um pão em comemoração ao Dia Internacional, Dia Mundial, hoje se comemora o Dia do Pão. A receita hoje que eu trouxe para vocês é uma receita de um pão brioche. O brioche ele é uma receita francesa, ele foi desenvolvido na França e ele é um pão levemente adocicado, amanteigado e macio. Geralmente ele é um pão muito desejado, o pessoal gosta bastante pela maciez dele. Ele é um processo bem rápido, a gente vai fazer ele na batedeira, mas no passo a passo eu vou explicando bem certinho como é que a gente vai fazer. Vamos lá para a receita então? Eu tenho 120 ml de leite com 120 ml de água. Eu vou amornar esse líquido onde a gente vai dissolver o fermento para nós começar a nossa base do pão. Nós já estamos com o nosso leite aquecido, nós vamos dissolver o fermento. Para essa receita a gente está usando fermento de pão mesmo, aquele fermento, o fermento seco. Mas também dá para usar quem geralmente o pessoal faz em casa o levain, que é aquele fermento natural, ou pode usar também o fermento biológico fresco. Nós já vamos começar a colocar os ingredientes na batedeira, direto. O primeiro passo, nós vamos colocar o líquido e todos os ingredientes, menos a farinha. A farinha é o último ingrediente que a gente vai colocar na massa. Um ovo. Aqui nós temos uma colher de sopa de azeite de oliva. Manteiga sem sal, temperatura ambiente. 6 colheres de açúcar. E meia colher de sopa de sal. Nós vamos dar uma leve misturada e por último nós vamos acrescentar a nossa farinha, 500 gramas de farinha de trigo. Essa receita é uma receita pequena, mas também se você quiser tu pode fazer ela dobrar, é só dobrar a quantidade de ingredientes que você consegue fazer 1 até 2 pães maiores. Aqui nós vamos fazer o processo nós vamos bater a massa até ela ficar em ponto de véu. O que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver o glúten da massa e deixar a massa mais airada. Nós vamos fazer ficar com ar dentro da massa. Dá para fazer o processo à mão também. A sova é de 15 minutos, geralmente na mão e na batedeira o processo é mais rápido, porém a gente consegue atingir o ponto de véu mais rápido. Aqui eu parei só para poder raspar o que grudou na lateral da batedeira para a massa conseguir bater por uniforme. Pessoal, então nós já batemos o nosso pão aqui, bateu em média 12 minutinhos na batedeira, onde a gente já conseguiu esse ponto chamado ponto de véu, que é a elasticidade da massa. O pessoal que for fazer em casa o pão, sempre fazendo uma superfície de mármore, uma superfície, uma mesa de inox, de pedra, geralmente tu pode dar uma enfarinhada na mesa, polvilhar a farinha, ou você pode usar um pouquinho de azeite também para não grudar. Essa é a nossa massa do pão. Vocês podem ver que aqui na minha superfície ela não gruda, ela tá bem lisinha. Eu vou transferir para um bowl de inox, onde eu vou cobrir com uma toalha e vou deixar ela descansar por 30 minutos, onde ela vai fazer a primeira fermentação. Vamos deixar ela descansar e daqui a pouco voltamos. Voltamos com a nossa massa, já deixamos ela descansar por 30 minutos. Vamos tirar ela numa superfície e agora nós vamos dividir ela para fazer as bolinhas. Já temos a nossa forma untada. Aqui geralmente nós podemos usar alguma coisa para nós untar a mão, mas como eu já tinha untado a bacia para deixar ela descansando, ela já tem um pouco de óleo na massa. Nós podemos enrolar ela em forma de bolinha ou trabalhar com ela dessa forma, esticando ela para baixo. Aqui eu dividi em tamanhos iguais, mas podemos usar uma balança também para for mais preciso, para deixá-las exatamente no tamanho igual. Mas no final o resultado vai ser o mesmo, porque elas vão crescer, ela vai ficar uniforme na forma. Aqui nós já temos uma forma pronta. E nessa outra forma nós vamos fazer um pão trançado. Temos os nossos 2 pães, vamos deixar descansar por mais 30 minutos ou até dobrar de tamanho e depois colocar no forno.
Pessoal, então voltamos com o nosso pão. A gente deixou ele descansar por 35 minutinhos até que ele dobrou de tamanho. Temos aqui as duas formas. Aqui nós batemos um ovo com um pouquinho de água até ele dissolver bem e nós vamos pincelar os pães para que eles fiquem douradinhos. Temos os dois pães prontinhos. Agora nós vamos colocar ao forno. Caso você opte, você pode colocar queijo parmesão por cima ou alguma semente, um gergelim ou alguma semente da sua escolha. Vamos colocar assar por forno pré-aquecido, já a 180 graus. Vamos assar em torno de 30 a 40 minutos ou até que eles fiquem douradinhos. Pessoal, nosso pão já está pronto. Ele ficou em torno de 35 minutinhos no forno. Eu vou tirar agora para a gente ver como é que ficou. Vamos desenformar ele. Nós colocamos ele na grade, tiramos eles da forma mesmo quente, porque ele começa a suar, ele acaba molhando a massa. Então aqui está o nosso pão brioche. Vamos deixar ele esfriar e depois nós vamos provar para ver como é que ele ficou. Aqui está o nosso pão brioche. Vamos abrir ele para ver como é que ficou. Essa é a textura dele. Ele fica bem leve, macio. Espero que vocês tenham gostado e se vocês forem fazer em casa, não esqueçam de marcar @leonelodom ou Christian Demore. Obrigado!